Antes de ler o texto, quero passar para vocês o tema da nossa reflexão nessa noite: o peso das escolhas. O peso das escolhas, ou seja, nossas escolhas determinam o nosso destino. Nós vamos aprender isso hoje e com certeza seremos edificados com essa palavra em nome de Jesus. Daniel capítulo 1, no verso 8, a parte A do versículo diz assim: resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Amém? Você pode curvar a tua cabeça, fechar os teus olhos por um instante, fazer a sua oração. Nós temos vários irmãos aí que viajaram por conta do feriado prolongado, mas o Senhor permitiu que você estivesse aqui. Eu tenho certeza que Deus tem algo para a minha vida e algo para a sua vida nessa noite. Nós vamos orar nessa direção, amém? O peso das escolhas. Pai, nós queremos Te agradecer por esse tempo que já tivemos aqui, um tempo abençoado de adoração, de louvor ao Teu nome, tempo onde nós pudemos também, ó Deus, trazer as nossas ofertas, os nossos dízimos, cearmos juntos como família do Senhor, celebrando a nossa vitória, a vitória de Cristo na cruz do Calvário, que é a nossa vitória. Nós queremos Te agradecer e Te louvar por esse momento agora da Tua palavra, pedindo ao Senhor que nos dê graça nessa noite, a fim de que possamos entendê-la, que o Teu Espírito Santo possa abrir o nosso entendimento, nós sejamos de fato edificados por essa palavra, encorajados por ela, fortalecidos e desafiados por ela, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém, amém, queridos? Amados, o homem é o único ser criado por Deus com o livre-arbítrio, ou seja, com a capacidade de escolha, a capacidade de decidir que caminho seguir, de distinguir entre o bem e o mal e de fazer as suas opções. Isso para nós é um grande privilégio, amém? Um grande privilégio, mas também é uma grande responsabilidade. Nós temos o grande privilégio de escolher, mas também uma grande responsabilidade com relação às escolhas que fazemos, né? Muitas pessoas acreditam que a sua vida, que o seu futuro foram predestinados por uma força superior. Acham que desde a concepção até a morte, todos nós seguimos um roteiro já escrito na mente de Deus, portanto nossas decisões não influenciam o nosso destino. Isso é o que algumas pessoas dizem, né? Elas têm esse entendimento, ou seja, desde o meu nascimento até a minha morte, tudo já foi escrito e vai acontecer da maneira que foi escrito. Aí eu te pergunto, será que é isso mesmo? Será que é dessa forma mesmo? O que a Bíblia tem a dizer sobre isso? O que a Bíblia tem a nos ensinar em relação a isso? Deuteronômio capítulo 30, verso 15 e também o verso 19, palavras que Deus deu a Moisés para o povo, quando o povo estava prestes a entrar na terra prometida. Deus então dá uma palavra a Moisés e Moisés a transmite ao povo. Qual é a palavra? Verso 15: vejam que hoje ponho diante de vocês vida e prosperidade, ou morte e destruição. Verso 15. Aí você continua a leitura, chega no verso 19, diz assim: hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida para que vocês e seus filhos vivam. Amém, queridos? Palavra do Senhor para nós. Ou seja, Ele está dizendo que Ele colocou diante do povo, colocou diante dos seus filhos, diante de mim, diante de você, a oportunidade de escolher entre dois caminhos. Quais são os dois caminhos? Vida e a morte, a bênção e a maldição. Ou seja, Deus disse: agora escolham. Então eu e você fomos dotados dessa capacidade dada pelo Criador, pelo Deus Altíssimo, que
que formou a minha vida e a sua vida, de escolhermos se queremos andar com Deus ou se não queremos andar com Deus. Amém? Se queremos fazer a vontade de Deus ou se não queremos fazer a sua vontade. Foi o próprio Deus quem nos dotou com essa capacidade de escolha. Se você estiver anotando, vou te dar algumas referências, não dá para ler aqui todas elas, e você anota, confere em casa, amém? Isaías, capítulo 7, versos 15 a 16, também em Isaías, capítulo 65, versículo 12, a parte B do versículo, e também Isaías 66, verso 3 ao 4. Então essas referências dão a você ainda mais embasamento bíblico sobre esse assunto tão debatido teologicamente. Mas tem um outro texto que, assim, nos ajuda a esclarecer ainda mais esse assunto. É a parábola do filho pródigo. Lá em Lucas 15, do 11 ao 32, essa parábola foi contada por Jesus. É um outro exemplo que nos mostra essa capacidade de escolha. Amém? Verso 12 diz assim: Pai, quero que o Senhor me dê agora a minha parte da herança. Ou seja, o que o filho disse ao pai? Pai, eu quero a minha parte. Ou seja, ele estava escolhendo. Ele estava tomando uma decisão. Pai, eu não quero mais viver aqui contigo, na sua casa, não quero mais trabalhar nesse lugar. Eu tomei uma decisão, eu escolhi, e eu quero a minha parte da herança, porque eu vou embora. Aí o texto continua, verso 13. Poucos dias depois, o filho mais moço ajuntou tudo o que era seu e partiu. Nós conhecemos a parábola e sabemos que ele começou a desperdiçar toda a sua herança, todos os seus bens, de tal forma que quando tudo acabou, ele precisou de trabalho, e o único trabalho que ele encontrou foi cuidar de porcos. E aí o verso 16 diz assim: ali com fome ele tinha vontade de comer o que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Verso 17: caindo em si, ele pensou. Esse caindo em si para mim é fantástico. Sempre vai haver um momento na vida dos filhos de Deus, na vida do ser humano, que ele vai cair em si. Mas o que eu estou fazendo com a minha vida? Por que a minha vida está assim? O que foi que eu fiz? Quais foram as minhas escolhas que me levaram a este lugar? Então ele cai em si. E aí ele pensa: quantos trabalhadores do meu pai têm comida de sobra e eu estou aqui morrendo de fome? Aí no verso 18 ele toma uma outra decisão. Diz assim: vou voltar para a casa do meu pai. Recebeu escolha o tempo todo. Ele escolheu ir embora e ele escolheu retornar. Amém? Você tem capacidade de escolha, amém, querido? Deus te deu essa capacidade. É certo que muitas vezes nós nos equivocamos nas nossas escolhas. E eu penso que é isso que Deus quer falar conosco nessa noite, sobre esses equívocos que às vezes nós cometemos na nossa jornada. Então é nesse contexto de escolhas e decisões que nós encontramos o Daniel e os seus companheiros. O que havia acontecido com Daniel e com os seus amigos? Se você for ler o texto todo aí, a partir do verso 1, você vai entender. Eles haviam sido levados pelo rei Nabucodonosor durante a primeira invasão da Babilônia contra Jerusalém. Nabucodonosor venceu a guerra e levou então cativo vários prisioneiros. E dentre esses prisioneiros, dentro desse grupo, estava Daniel e os seus 3 amigos. E eles então foram levados e estavam sendo preparados com o propósito de servirem ao rei. Olha o que diz Daniel, capítulo 1. Se você tiver aí com a Bíblia aberta, nós vamos estar lendo Daniel, e é bom você acompanhar. Verso de 1 a 4 diz assim: no ano 3º do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. Verso 2: o Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá,
e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres. Agora veja aí o verso 4. Que tipo de pessoa o rei queria com ele? Qual era a qualidade do escravo que Deus queria com ele para lhe servir? Verso 4 diz assim: jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento. Olha o pedigree, o currículo que foi estabelecido por Nabucodonosor em relação aos escravos que ele queria. Ou seja, eu quero gente da linhagem real, eu quero gente nobre, eu quero escravos que possam ser capazes de fazer aquilo que eu tenho como proposta para eles. E aí a Bíblia continua dizendo, e que fossem competentes para assistirem no palácio real do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Amados, nesse momento aqui, nesse episódio, nessa fase da história, Daniel, que é o personagem principal dessa nossa narrativa, ele era um adolescente. Ele tinha apenas 16 anos. E com 16 anos de idade, Daniel teve que tomar a decisão que mudaria o destino da sua vida, juntamente com a vida dos seus companheiros. Ou seja, apenas 16 anos. Eu fico imaginando um adolescente com 16 anos de idade. Nos nossos dias é até difícil pensar isso, porque parece que os nossos jovens estão demorando mais para amadurecer. Você tem percebido isso? Parece que eles demoram mais para assumir responsabilidades, né? Tem jovem aí, às vezes, que está quase chegando aí nos 30 e quer continuar morando com os pais, não quer casar. Talvez você fale assim: fala, Jeová, nessa noite. Dá espaço, irmão. Amém? Pai, você tem que fazer o ninho como faz a águia. Quando ela constrói o ninho, ela coloca espinhos lá no ninho. Depois que ela dá uma fofadinha. Por quê? Porque quando o filhote fica gordinho, o ninho já incomoda, né? Espeta ele, ó. Amém? Então esse negócio de ficar assim: ai, meu bebê, meu filhinho, minha filhinha. Tá com nada esse negócio aí, amém? Deixa o filho voar, amém? Aleluia, glória a Deus. Então, com apenas 16 anos, ele teve que fazer uma escolha decisiva. Escolhas, nós não temos muito como fugir disso. Você já percebeu que nós escolhemos o tempo todo e muitas vezes nós sofremos as consequências de escolhas equivocadas? Mas por que é que eu fui fazer esse negócio? Por que é que eu assinei isso? Escolhas equivocadas. Do tipo, fazer ou não fazer, aceitar ou não aceitar, ir ou não ir, ver ou não ver, comer ou não comer. E a hora que eu olho para aquela lasanha assim, ela fala: me come. Eu falo: oh, Jesus, poderão. Como não como, mas eu estou sempre perdendo, eu acabo comendo. Não é com você não, Ticão, fica tranquilo, nós dois estamos sarados, irmão. Fique em paz, amém? Comer ou não comer, e por aí vai. Nós temos que tomar decisões o tempo todo. E diante de um mundo cheio de incertezas, e reconhecendo as nossas limitações quanto à previsão do futuro, a minha pergunta nessa noite para a amada igreja é: como tomar decisões acertadas? Pastor, como é que eu posso fazer para tomar decisões acertadas? Eu tenho certeza que nesse auditório, em maior ou menor grau, muitos aqui já se equivocaram. Não vou nem pedir para você levantar a mão, que talvez você vai levantar as duas mãos, os dois pés, falar: pastor, já tomei tanta decisão equivocada na minha vida, já fiz tanta besteira. Ah, se eu pudesse voltar no tempo. Só que o tempo não volta, amém? Nós podemos ir daqui para frente de um novo jeito, aleluia, amém? Sendo mais assertivos. E a Bíblia nos ensina isso e nos ajuda nesse sentido. Aqui na história de Daniel, nesse pequeno episódio, a gente aprende muitas coisas. Primeira delas, se você quiser anotar: diante de situações desafiadoras,
jamais abra mão dos princípios e valores do reino de Deus. Amém? Diante dos desafios, diante das situações mais difíceis, mais complexas que possam aparecer para você, não abra mão de princípios e valores do reino de Deus. Não negocie princípios e valores do reino. Você é um cristão, você é filho de Deus, você é servo de Deus. Nós não negociamos princípios e valores, amém, queridos? Então, se você tiver que tomar uma decisão, primeiro parâmetro é esse. Olha o que diz o verso 8: resolveu Daniel firmemente não contaminasse com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. A palavra no início diz: resolveu Daniel, ou seja, Daniel tomou uma decisão, foi-lhe oferecido algo. Ele, como escravo, não poderia nem dizer não. Escravo tem como dizer não? A gente aprendeu isso esses dias aí, né? Acho que foi semana passada que eu falei sobre isso, na hora da oferta, né? Que o escravo não domina sobre ele. Então o Daniel foi muito ousado aqui. Ele decidiu. O rei deu uma ordem ao chefe dos eunucos: você vai fazer assim e assim. E o Daniel se posicionou, decidiu, resolveu: eu não vou me contaminar com isso. Ele contrariou a ordem do rei. Daniel e seus companheiros amados, eles estavam diante de uma verdadeira prova. Contrariar a ordem do rei poderia custar suas vidas. Você já imaginou? O rei dá uma ordem e você fala: não vou obedecer. O que o rei poderia fazer com o escravo? Corta o pescoço fora. Ou seja, você não vai obedecer ao rei? Tanto que o copeiro ficou preocupado quando Daniel fala com ele sobre isso. Mas, queridos, mesmo diante de tamanho desafio, eles decidiram não abrir mão dos seus princípios e valores. Quero dizer para você, amado, não importa quão desafiadora ou difícil seja a sua situação, talvez nesse momento, talvez você está aqui me ouvindo nessa noite, está diante de uma situação muito complexa. Talvez você ainda nem decidiu, ou nem sabe o que decidir. Talvez Deus está querendo falar com você nesse momento. Filho, filha, tome uma decisão. A primeira decisão qual é? Não abra mão dos princípios e valores do reino de Deus. Faça a opção certa. Creia no jeito de Deus. E vou te dizer, do jeito de Deus sempre funciona. Amém? Quando a gente quer dar o nosso jeito, complica. Quando você confia no jeito de Deus, no agir de Deus, na direção de Deus, vai funcionar. Pode ter certeza disso. E esses jovens, Daniel e os seus 3 amigos, que foram chamados por Nabucodonosor de Sadraque, Mesaque e Abidnego, esses 3 jovens, juntamente com Daniel, eles se uniram e tomaram uma decisão, se posicionaram e disseram assim: nós não vamos acatar a ordem do rei, ainda que isso custe a nossa vida. Amados, são estes servos que Deus usa. São para esses servos que Deus revela os seus segredos. E são para esses servos que Deus demonstra o seu poder. Então, quando nós nos posicionamos em Deus, quando nós dizemos assim: nós vamos fazer da forma de Deus, do jeito de Deus, Deus vai usar a sua vida. Você crê nisso? Deus vai derramar sobre a sua vida poder. Deus vai revelar para você os seus mistérios. Agora, quando nós negociamos princípios e valores, Deus não pode agir, porque você já tomou a dianteira do negócio. Então toma cuidado. Se você às vezes está adiantando os passos, que essa noite o Senhor fale ao teu coração e você tome uma decisão: eu vou me arrepender, vou voltar atrás, porque eu quero fazer do jeito de Deus. Amém, queridos? Segunda coisa que nós podemos aprender aqui, diante de escolhas que temos que fazer, é você não se permitir ou não se deixar contaminar pelas ofertas deste mundo. Versículo 8, a parte B do versículo diz: não contaminar-se com as finas
iguarias do rei e nem com o vinho que ele bebia. Você acha que o rei comia mal? Você acha que o rei tinha banquete todo dia? Você acha que tinha picanha lá na mesa do rei? Eu acho que picanha não tinha não, mas eu acho que um porquinho assado, acho que ele mandava bala lá, uma leitoinha acho que tinha. Mas imagina, queridos, o banquete que era servido ao rei iria ser servido aos escravos que o rei tinha separado. Ou seja, era uma comida com certeza muito bem preparada. O texto fala finas iguarias, ou seja, um tipo de comida muito especial. E um vinho também muito especial, porque era o vinho que era servido ao rei. Deixa eu perguntar para você, o mundo tem coisas boas? Tem coisas boas no mundo, não? Se você falar que não tem, querido, tá sim de coisa boa, não? Tem muita coisa boa. O ser humano é que estraga, né? Mas tem muita coisa boa. Mas olha o que a palavra de Deus nos diz, 1 Coríntios 10, 23. Tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Ou seja, queridos, tem coisas no mundo que são boas e que são até lícitas. Não é problema. Vou citar uma aqui, não estou incentivando ninguém a ir nesse caminho, não. Mas às vezes o pessoal fala assim, pastor, uma cervejinha é tão bom, hein? Proibido? É lícito. Não tem uma lei aí dizendo assim, olha, é proibido beber cerveja. Não tem. Mas deixa eu falar algo para você, muitas vezes é lícito, mas às vezes não convém. Estou dando aqui só um exemplo. Você entenda aí da maneira que você precisar entender, tá certo? Mas às vezes não convém. Existem coisas, amados, que são lícitas, mas elas não edificam. Se eu estiver fazendo algo lícito, Paulo nos orienta nesse sentido. Mas o que eu estou fazendo, que eu entendo que é certo, que é lícito, que para mim não me causa nenhum problema, escandalizar o meu irmão eu não devo fazer. Porque eu tenho que edificar o meu irmão e não ajudá-lo a tropeçar, vacilar e cair. Então tem pessoas que têm problemas em algumas áreas, outras não. Eu tenho que ter muita responsabilidade com isso, amém, queridos? Então, entenda, é lícito, mas não convém. Assim como o rei, o mundo também oferece para nós as suas iguarias. Queria que você entendesse algo aqui nesse texto, uma revelação da parte de Deus nesse texto que é muito importante para nós. Qual era a intenção de Nabucodonosor em relação àqueles hebreus? Principalmente esses quatro, Daniel, o Sadraque, o Mesaque e o Abdinego. Qual era a intenção de Nabucodonosor em relação a esses? E aos demais que estavam com eles? Porque eles se posicionaram, os outros não. Qual era a intenção, querido? Deixa eu te falar, uma das estratégias do rei Nabucodonosor era impregnar nos filhos de Deus a cultura babilônica. Entenda isso. Como ele queria fazer isso? Queria fazer isso através da língua, do idioma. Eles iriam aprender uma nova língua. Também queria fazer isso através da literatura. Ou seja, eles iriam começar a ler os escritos babilônicos, entender a cultura babilônica, e aí então poderiam ser contaminados por essa cultura, que era uma cultura idólatra. E também os hábitos alimentares. Se eles fossem então capturados pela língua, pelo idioma, pela cultura daquele povo, e começassem a gostar da comida daquele povo, com certeza eles seriam mudados na sua forma de pensar e agir. O rei Nabucodonosor, nessa passagem aqui, querido, está representando o inimigo das nossas almas. O diabo sabe muito bem como trabalhar nessa área. E ele tenta o tempo todo. A estratégia do inimigo não mudou. Ele tenta o tempo todo seduzir os filhos de Deus. 1 João capítulo 2, 15 e 17. 15 ao 17 diz assim: não amem o mundo nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém, amados? O liberalismo
tem adentrado as portas da igreja. Os crentes parece que estão perdendo o senso. Tudo pode, tudo me é lícito. Mas será que convém? Será que algumas práticas, alguns modos de vestir, alguns palavreados edificam? Mas de maneira sutil, o diabo vem trabalhando para tentar mudar a cultura daqueles que servem o Senhor e impregnar neles a cultura do mundo. Daqui a pouco você está pensando como o mundo pensa, está falando como o mundo fala, está agindo como o mundo age, está vestindo como o mundo veste, está negociando como o mundo negocia. Queridos, isso é sutil, mas nós precisamos perceber o que está acontecendo. Senão daqui a pouco você está totalmente absorvido. Vou te dar uma notícia aqui e você vai talvez cair o queixo. Um grande pastor no Brasil, e não é dessas igrejas neopentecostais que fazem maluquice não, é gente conceituada no meio. Um dos pastores saiu dessa igreja e disse: saí por quê? Porque o líder disse que era para aceitar os casamentos homossexuais dentro da igreja. E talvez você vai falar assim: pastor, olha, queridos, casamento só existe entre macho e fêmea. Não é casamento se não for entre macho e fêmea, me desculpe. Se dois iguais se unirem, não é casamento. Pode ser uma união estável, pode ser qualquer tipo de coisa, mas não é casamento. Casamento foi Deus quem instituiu. Instituiu entre o homem e a mulher. E nós não abrimos mão disso. É bíblico. E nós seguimos a Bíblia. A Bíblia é o nosso livro de fé e prática. Nós praticamos o que a Bíblia ensina. Então podem as leis dizer o que quiser, podem a sociedade dizer o que quiser, não abrimos mão de princípios e valores do reino. Amém? Talvez você está dizendo: nossa pastor, hoje o senhor está acelerado, hein? Não estou acelerado não, amado. Isso aqui é Bíblia pura que eu estou te falando, e ainda estou pegando leve, que se a gente for pegar pesado mesmo, a coisa fica mais difícil um pouquinho. Talvez você vai falar assim: não vou aguentar esse discurso hoje não. Aonde vai parar esse discurso? Não, querido, isso aqui é Bíblia. Nós precisamos entender: não amem o mundo nem o que há no mundo. O que tem no mundo? Cobiça da carne, cobiça dos olhos e ostentação dos bens. É isso que a gente vê nos nossos dias, não? É isso. As pessoas estão fazendo um culto ao próprio corpo, buscam ostentação a qualquer custo. É assim. Há um alto índice de criminalidade nos nossos dias, no meio dos jovens. Por quê? Porque eles não se sentem adequados para conquistar aquilo que a sociedade diz que ostenta, e ele sai fazendo no revólver mesmo. Ele quer ostentação a qualquer custo, e sai por aí fazendo esses absurdos todos que a gente vê. É um reflexo da nossa sociedade. Então, queridos, é muito importante você prestar atenção nisso. Amém? Terceira coisa: antes de qualquer decisão, ore a Deus pedindo sabedoria. Tem gente que sai fazendo e acontecendo. Aí a hora que começa a dar errado, o que ele faz? Aí é que ele vai pedir direção de Deus. Ô Deus, me dá uma direção aí. Aí Deus fala: você podia ter pedido antes, né? Ia amenizar a paulada, ia ser mais fácil. Então, queridos, entenda: antes de tomar decisões, e decisões que muitas vezes vão determinar o seu futuro para sempre, ore, peça a Deus sabedoria. Daniel 6,10 diz assim: ajoelhou-se e orou, dando graças ao seu Deus. Ele costumava fazer isso 3 vezes por dia. Amados, Daniel era um homem de oração. Orava 3 vezes por dia. Dobrava o seu joelho e buscava uma direção de Deus para a sua vida. Com certeza, queridos, Daniel não tomou decisão alguma sem orar antes. Quando ele tomou a decisão de não se contaminar com as iguarias do rei, de não se deixar envolver por aquela cultura, de não se contaminar na sua santidade com aquilo que era lhe oferecido, ele orou antes, pode ter certeza disso. Ele foi buscar a direção de Deus, e buscando a direção de Deus, ele tomou a decisão. O texto diz que
Daniel, o texto diz que Deus agiu sobre a vida do homem que era encarregado de cuidar dele. Por que será que Deus agiu na vida daquele homem? Olha o que diz o verso 9 do capítulo 1. Deus fez com que Aspenaz fosse bondoso com Daniel e tivesse boa vontade para com ele. Quem foi que tocou no coração do cara que estava sob comando de Daniel? Quem foi que tocou? Me ajuda aí. Deus. E Deus faz quando a gente ora ou Ele faz mesmo? Quando a gente ora, Deus age, amado. Então Daniel estava numa situação difícil. Ele ora a Deus antes. Deus, toca no coração desse Aspenaz, desse que está sob o nosso comando. Toca no coração dele, porque eu não quero me contaminar. Toca no coração dele, para que a gente possa encontrar graça, ele seja bondoso conosco. Amém? Então quando você ora, querido, tenha certeza, Deus age. Tiago capítulo 1, verso 5. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, lhe será concedida. Então, antes de tomar qualquer decisão, está difícil, você não sabe o que fazer, não sabe que caminho, se eu vou para a direita, vou para a esquerda, se eu falo sim, se eu falo não, se eu adianto, se eu volto atrás, está difícil, fala com o Papai do Céu. Tiago está dizendo, você tem falta de sabedoria? Você não está conseguindo acertar aí na sua decisão? Peça para Deus. Fala, Senhor, me dá sabedoria. Enche a minha mente, ilumina, abre os meus olhos. Fala comigo, me ajuda. Aí você vai acertar em nome de Jesus. Amém, queridos? Sabedoria. E por último, seja humilde. Busque conselho entre os irmãos. Isso aqui é tremendo, amados. Por isso nós somos família, amém? Bênção. Somos família, amém? Amém? Olha o que diz o texto, Daniel capítulo 1, do 12 ao 16. Destacando, o primeiro versículo, 12. Quero pedir que o Senhor faça uma experiência com a gente. Depois você lê do 12 ao 16, você vai ver o que foi que Daniel pediu lá para aquele seu chefe. Faça uma experiência com a gente. A iniciativa do Daniel, a iniciativa foi de Daniel, mas a decisão foi do grupo. Porque ele vai falar com o Aspenaz, que estava sob comando deles, eles façam uma experiência não comigo, façam uma experiência com a gente. Então Daniel tomou a decisão, mas tomou em conjunto. Ele falou com seus amigos, e aí? Vamos comer ou não vamos comer? O que vocês acham? A gente vai se deixar contaminar por essa cultura ou não? E os amigos fecharam com ele, disseram, não vamos deixar. Nós não vamos, nós vamos nos posicionar. E olha que interessante. Aconteceu o quê? Eles foram abençoados. Essa é a bênção de se viver em comunidade, é que a gente pode contar com o apoio uns dos outros, nos momentos mais críticos das nossas vidas, amém, queridos? Buscando o conselho uns com os outros, a fim de acertarmos na tomada de decisões importantes da nossa vida. Então, se você já orou a Deus, pediu sabedoria, e ainda não tem certeza, busque conselho com os seus irmãos na fé, irmãos mais maduros. Provérbios 15, 22 diz assim, onde não há conselho, os projetos saem vãos, mas com a multidão de conselheiros se confirmarão. Também Provérbios 24, 6, porque com conselhos prudentes tu farás a guerra, e a vitória na multidão dos conselheiros. Amém? Essa é a quarta coisa, seja humilde, busca conselho, amém? Não acha que você sabe tudo, que você conhece tudo, que você é o bambambam em tudo. Seja humilde, peça conselhos. Amém, queridos? Vamos ficar de pé. Nós vimos algumas coisas interessantes no que diz respeito às escolhas nessa noite. E com certeza Deus tem algo para nós. Se o pessoal do louvor quiser vir para cá, já pode vir, amém? Nós vamos orar daqui a pouco. Mas para você tomar decisões acertadas, jamais abra mão de princípios e valores, amém? Você precisa conhecer a palavra de Deus, você precisa de entender isso, então não abra mão. Também não se deixe contaminar pelas ofertas do mundo. Às vezes aquilo que o mundo está nos oferecendo, querido, é caminho de morte, não é caminho de bênção. Então fique atento, tenha discernimento. Por mais lindo, por mais belo, por mais maravilhoso que possa parecer, não se deixe contaminar, amém, amados? Antes de
tomar qualquer decisão, ore a Deus, para que você não tenha que chorar depois. Ore a Deus antes. É melhor clamar antes, jejuar antes, gastar o joelho antes, do que ter que ficar chorando depois, porque existem algumas escolhas nossas que serão irremediáveis, amém? Então tenha cuidado com essas escolhas. E por último, seja humilde, amado. Tenha humildade de buscar conselho entre os irmãos, tenha humildade de dizer, olha, eu não estou conseguindo, não estou dando conta, você pode me ajudar? Eu preciso de conselho, eu preciso de ajuda. Ou seja, o que a Bíblia diz sobre isso, né? Queria dizer para você que nossas decisões têm o poder de mudar a história das nossas vidas. Às vezes você tomou algumas decisões equivocadas no passado e você está carregando um peso até hoje. Mas nessa noite o Senhor tem uma palavra de restauração para nós, amém, queridos? De repente você se equivocou, mas se você se arrepender, Deus vem com graça sobre a tua vida e faz um milagre, transforma a situação. Então é muito importante. O nosso maior desafio hoje, queridos, é que existem muitas coisas que competem com a vontade de Deus nas nossas vidas. Deus quer que você faça de um jeito, Ele quer que você ande por um caminho, mas o mundo tem suas prerrogativas. Como eu disse, é muito atraente e às vezes tem ofertas para você. Queridos, o mundo sempre parecerá mais atraente. Ouça isso, não é que ele seja. Nada se compara ao amor de Deus, à graça de Deus e ao que Deus tem para a vida dos seus filhos. Nada. A vida que Deus tem para nós é extraordinária. Mas às vezes o mundo parece mais atraente, parece melhor do que a vontade de Deus. São as iguarias e o vinho do rei que nos são oferecidos, às vezes alguns banquetes que são colocados à nossa frente. Mas o que é interessante, querido, que o Senhor Deus tem algo muito maior e melhor para nós. O que é tremendo é que a bênção e o milagre acontece somente na vida daqueles que optam por fazer a vontade de Deus. Então, se você quer experimentar um milagre na sua vida, o agir de Deus na sua casa, na sua família, no seu trabalho, faça uma opção nessa noite. Quero fazer somente a vontade de Deus. Quero ler para você o desfecho da decisão do Daniel e dos seus amigos. E você vai perceber como Deus é tremendo. Você vai perceber como Deus age de uma forma extraordinária. E que a mente humana é incapaz de entender isso. Olha o que diz Daniel capítulo 1, versos 15 ao 21. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. O teste foi de 10 dias. Daniel disse para aquele chefe do rei: olha, nos dê somente água e legumes, e depois você faz o teste. Depois de 10 dias, a aparência deles, comendo legumes e bebendo água, era muito melhor do que aqueles que estavam se alimentando dos banquetes do rei. Aí o texto continua dizendo assim: com isto o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber e lhes dava legumes. Olha o que aconteceu aqui, queridos. Ora, a esses 4 jovens Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos, vencido o tempo determinado pelo rei, para que os trouxessem. O chefe dos eunucos trouxe a presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e olha o que aconteceu. E entre todos os escravos, não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre que o rei lhes fez perguntas. Os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino.
como é tremendo quando eu opto por fazer a vontade de Deus? Quando eu tomo a decisão, eu não vou abrir mão de princípios e valores, Deus vai honrar a minha vida. Queridos, eles poderiam ter sido mortos, mas eles disseram: ainda que nos custe a vida, nós não abrimos mão, nós vamos servir o Senhor. E Deus veio e os abençoou. Depois você vai ver esses 3 jovens sendo lançados na fornalha de fogo e nada acontece com eles. Você vai ver o Daniel passeando lá no meio dos leões, batendo um papo com o leão. Deve ser muito legal esse negócio, né? Bater papo com o leão. E não foi consumido pelos leões. Por quê? Porque lá no início eles não se deixaram contaminar por aquela cultura. Queridos, que você possa ter entendido nessa noite: não se deixe contaminar por esse mundo. Para, Senhor, a minha escolha é andar na Tua presença, é ter uma vida de santidade, um namoro santo, um noivado santo, um casamento santo, um trabalho santo, um ministério santo. Eu não negocio. A minha escolha é fazer a vontade de Deus. Amém? Se você puder, curva a tua cabeça, fecha os teus olhos. Nós vamos ouvir uma canção. Deixa o Senhor falar ao teu coração. Talvez hoje seja uma noite onde você precisa tomar algumas decisões. Talvez você esteja vivendo fora da vontade de Deus nesses dias, mas o Senhor é gracioso. Ele fala: ainda que nós somos infiéis, Ele é fiel. Ele quer restaurar você nessa noite. Talvez você já tomou algumas decisões que estão te trazendo um grande peso, um grande fardo. Deus quer renovar você nessa noite e te dar uma saída, para que você saiba que Ele é Deus na sua vida.